Memorável! Salve fãs de futebol, amantes da história e vice-versa. Este é o Além do Gol, programa mensal do esporte bretão que te conta os detalhes do que você vê e não vê. Estamos aqui para contar para você mais uma história do nosso esporte favorito. E no programa de hoje vamos falar de mercado, de negócios e de muito dinheiro mesmo. Hoje o assunto é a Arábia Saudita e seu recente apetite no mercado de transferências, contratando grandes nomes do futebol europeu, como por exemplo o atual bola de ouro Karim Benzema e o grande craque Cristiano Ronaldo. Vem com a gente porque vamos discutir e tentar descobrir o porquê desse movimento, quais os reais objetivos dos clubes e até mesmo do governo saudita, além das possíveis consequências que esse mais novo movimento de imigração pode ter no futebol. Então vamos lá, pessoal. A situação que a gente tem é a seguinte. Lá na Arábia Saudita tem 4 clubes. O Al Hilal, que ficou até mais famoso aqui no Brasil, porque jogou com o Flamengo 2 vezes, né, 2019 e 2023. O Al Nassr, que também é bem famoso, né, o time que tá o Cristiano Ronaldo. Por mais bizarro que isso possa parecer, eu ainda não me acostumei mesmo depois de 6 meses. O time que contratou agora também o Luiz Castro, né, e quem foi puxar mais antigamente vai lembrar que em 2000 eles jogaram com o Corinthians. O Al Ittihad, que a galera que puxar mais para antigamente também vai lembrar que em 2005 eles jogaram contra o São Paulo. E o menos famosinho, o Al Ahly, né, que é até meio confundido com o Al Ahly do Egito. Não é o mesmo que jogou com o Flamengo, tá, pessoal? Esse aqui é o da Arábia Saudita. Mas qual que é a parada? Esses clubes são os times mais importantes da Arábia Saudita, né? Historicamente, eles são muito ligados à família real. Se você for puxar para a história, né, eles sempre tiveram aí alguns príncipes muito próximos, né, da sua política. Alguns já foram presidentes, sempre tiveram muita influência no clube. E agora, eles são controlados pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, que é o principal fundo de investimento do país, o mesmo que foi usado para comprar 80% do Newcastle. Ele é controlado pelo Mohammed bin Salman, que é um cara que a gente vai falar bastante aqui hoje, né? O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o primeiro-ministro do país e é o cara que de fato manda em tudo por lá e que está colocando ainda mais dinheiro, muita grana nesses times. Eles estão recebendo muito dinheiro, gastando muito dinheiro e com essa grana eles estão fazendo contratações absurdas, não é isso, Gabriel? Exatamente, Pedro. A gente agora eu vou comentar aqui com vocês um pouco das principais contratações, né? O pessoal que acompanha o futebol aí, o mercado de transferência, que nem eu, que acredito que a maioria gosta de acompanhar, né? Porque é uma parte legal do ano de ver, de acompanhar, de ver as notícias, seja nacional, seja internacional, percebeu que está tendo muito mesmo esse movimento agora em direção à Arábia Saudita, principalmente para esses 4 times. E a gente destacou aqui algumas contratações principais. E vamos começar aqui pelos times, principalmente pelo Al Nassr, que a gente pode dizer assim que fez a primeira contratação de todas dessa nova leva, né? E foi logo o Cristiano Ronaldo, né? Um dos melhores de todos os tempos, já ganhou bola de ouro, tem 5 Champions League, pô, com certeza é um dos 5 maiores aí de todos os tempos. Isso daí é um pouco discutir, né? Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Com certeza sim, dos maiores. Com certeza. Pode ser sim. É porque tem gente aqui que gosta de incluir um pessoal mais antigo, mas talvez até seja uma boa discussão pra gente no futuro aí. A gente tentar descobrir quais são os maiores de todos os tempos. Mas então, o foco hoje é justamente as contratações do mercado saudita. Vamos lá. O Al Nassr, que começou com o Cristiano Ronaldo de graça ainda em janeiro desse ano, janeiro de 2023, após ele rescindir com o Manchester United da Inglaterra. Também agora conseguiu a contratação do Brozovic por 18 milhões de euros, vindo da Inter de Milão, além do caso mais recente, que acho que está mais aí na memória da torcida brasileira, principalmente da torcida do Botafogo, que foi a contratação do Luiz Castro, que era técnico do Botafogo, esse grande Botafogo aí que é líder do Campeonato Brasileiro. Vem fazendo uma campanha que está chamando a atenção e chamou a atenção do mercado saudita. E, obviamente, é impossível aqui para o Botafogo, até mesmo para os times mais ricos aqui do Brasil, como o Flamengo, como o Palmeiras, competir com esses times lá da Arábia, com todo esse dinheiro que o Pedro já deu pra gente, né? Já falou de onde vem. Agora a gente vai para o outro time, que é o time mais famoso, que vamos dizer assim, é o maior time da Arábia Saudita, tanto por relevância quanto por títulos internacionais e nacionais, que é o Al Hilal. Teve a primeira contratação do técnico Jorge Jesus, sim. Aquele mesmo técnico desse Flamengo, que fez história no Flamengo em 2019. Estava no Fenerbahçe da Turquia até o final dessa temporada que acabou agora, 2022-2023. E aí foi lá pro Al Hilal de novo. Se não me engano, ele já foi técnico lá. Então é o novo técnico do Al Hilal, que também fez uma grande contratação, que inclusive fez a maior contratação até agora em termos de transferência paga, né, dinheiro gasto, que foi o Rubem Neves, um meio-campista jovem, português, era destaque do Wolverhampton da Inglaterra, da Premier League, o melhor campeonato do mundo, muito promissor. E ele saiu e foi para a Arábia Saudita, que é um centro que a gente vai discutir aqui em breve, logo mais, que é um centro muito pequeno comparado à Inglaterra, principalmente. E o Al Hilal pagou 55 milhões de euros por ele, para vocês terem uma ideia.
Isso é cerca de 290 milhões de reais. Sim, quase 300 milhões de reais no jogador. E ele optou, vamos dizer assim, no auge da carreira praticamente, sair da Europa para jogar na Arábia Saudita pelo dinheiro. E também pela promessa do futebol evoluir no futuro, que a gente vai discutir também. Mais uma contratação do Al Hilal foi o Koulibaly, que era o zagueiro do Chelsea. O Al Hilal pagou 23 milhões de euros, que é cerca de 121 milhões de reais. E a mais recente contratação foi feita pelo Al Hilal, inclusive foi fechada na última quarta-feira, e esse roteiro estava quase pronto, a gente teve que adicionar isso, foi que o Milinkovic-Savic saiu da Lazio. O Milinkovic-Savic também outro jogador com uma idade boa, 27 anos, praticamente no auge ali, né? Jogava na Lazio, é um clube, vamos dizer assim, um clube conhecido até da Itália, não um dos maiores da Itália, mas é um clube conhecido, joga Champions League, Europa League, e ele decidiu sair. Um jogador que ainda tinha mercado sim na própria Itália e na própria Europa, já recusou diversas propostas, decidiu sair da Lazio e agora vai jogar no Al Hilal também. O Al Hilal pagou 40 milhões de euros, cerca de 203 milhões de reais pelo jogador. Agora eu vou falar para vocês aqui do Al Ittihad, que é o atual campeão saudita, time aí treinado pelo Nuno Espírito Santo, português, que também já treinou na Premier League, mas ele não veio agora, ele já tá desde acho que do começo desse ano, se não me engano. E agora a gente veio com o Al Ittihad, que contratou, acho que para mim, essa é a contratação mais bombástica, que é o Karim Benzema, um atacante ex-Real Madrid. Foi eleito o melhor do mundo, né? Bola de ouro na última temporada. Foi extremamente decisivo no último título da Champions League do Real Madrid, fazendo gol praticamente em todas as fases, decidindo, artilheiro dos campeonatos. Ele que cresceu muito depois da saída do Cristiano Ronaldo do Real Madrid e era o principal jogador do Real. A verdade é essa. Decidiu não renovar o contrato, saiu a custo zero, mas vai ganhar um salário anual de 100 milhões de euros. Tudo bem, parabéns Benzema, mas o principal jogador do Real Madrid era o Vinícius Júnior, tá? Sim, é porque São muito mais o meu Vini Boy. De fato, o Vini jogava muito mais bola, mas a gente sabe que quem acabava levando a fama era o Benzema, principalmente porque ele foi campeão da bola de ouro. E não vou dizer injustamente, mas o Vini pelo menos mereceu um top 3. E o pessoal não deu o top 3 pra ele, muita sacanagem. O Vini ficou fora do top 5. Exatamente, isso daí foi injustiça demais mesmo. Ele merecia pelo menos um top 5 e nessa temporada merece um top 3, mas a gente sabe que não vai ficar, né? Mas aí é outra discussão. E ele vai ganhar cerca de 100 milhões de euros no Al Ittihad. Cerca de 528 milhões de reais, sim. 528 milhões de reais o Benzema vai ganhar nessa temporada. A outra contratação também do Ittihad bem, vamos dizer assim, bem bombástica, que chamou bastante atenção, foi o Kanté. Meio campista aquele lá, que o pessoal gosta de falar que ele é bem humilde, bem amigável, bem sorridente, campeão do mundo com a França em 2018, campeão da Champions League com o Chelsea em 2020, 2021, e ele decidiu sair do Chelsea também a custo zero e vai ganhar um salário anual de 100 milhões de euros, tal qual o Benzema. E a outra contratação do Al Ittihad por enquanto, viu gente? Essas contratações que a gente tá dando agora é até o momento da gravação desse podcast. Então, provavelmente, se você escutar ele daqui 2 semanas, 3 semanas, 1 semana até, já vai ter mais. Então, vamos dizer assim, é totalizado nesse momento, gente. Hoje estamos gravando no dia 14 de julho, gente. Então, até o 14 de julho são essas contratações, tá? Às vezes no dia 18 já vai ter mais duas aí, quem sabe. E a última contratação do Ittihad foi o Jota, que é um atacante português e que se destacou na última temporada pelo Celtic da Escócia, foi campeão escocês com o Celtic. E o Al Ittihad contratou ele por 25 milhões de euros, que é cerca de 131 milhões de reais. E vai ajudar lá no ataque. Esse ataque já tem Romarinho, grande Romarinho, ex-Corinthians. Esse trio de ataque, né? Romarinho, Jota e Benzema. De fato. Completamente desequilibrado. E ainda o Al Ittihad que tinha o Bruno Henrique no meio campo, né? Ex-Palmeiras, ex-Corinthians. Agora provavelmente vai voltar pro futebol brasileiro, já tinha negociações aí com o Vasco, se não me engano. Provavelmente vai voltar. Também tem o Igor Coronado brasileiro na equipe. E no gol tem o Marcelo Groi, ex-Grêmio, que é um grande goleiro. Pra mim, foi um dos melhores goleiros do Brasil, né? Principalmente em 2017 que o Grêmio ganhou. Tinha mercado até na Europa, quem sabe, né? Talvez não em grandes clubes, né? Porque ele não era mais tão novo. Foi pra Arábia, mas ele é o goleiro do Ittihad. Foi campeão, lembrando que o Ittihad é o atual campeão da Arábia Saudita. E por último, o Al Ahly, vamos dizer assim, que nem o Pedro apresentou pra gente, é o dos 4, o menor clube, que contratou o Eduardo Mendy, sim, que foi eleito o melhor goleiro do mundo na mesma temporada que o Chelsea foi campeão da Champions League, com justiça, porque ele jogou muito. É um grande goleiro, eu gosto bastante dele. Acho ele um bom goleiro. Foi contratado por 18 milhões de euros, que é cerca de 95 milhões de reais, vindo, obviamente, do Chelsea, que eu já falei. E a outra contratação foi o atacante Roberto Firmino. Sim, aquele que é esse Liverpool, que fez gol na final do Mundial contra o Flamengo. E agora vai jogar no Al Ahly, que tá vindo da segunda divisão, gente. O Al Ahly na última temporada não jogou a primeira divisão, né? Junto com o Al Ittihad, o Al Nassr e o Al Hilal. E agora voltou. Eles que são considerados dos 4 grandes do futebol da Arábia Saudita, agora vão estar juntos na primeira divisão e todos recebendo o patrocínio aí do fundo de investimento do governo da Arábia Saudita. E também só fazer agora uma breve menção também,
que não tá nesse grupo de 4, também não tá recebendo tanto investimento do governo igual esses 4, que é o Al-Ettifaq, que contratou o Steven Gerrard como técnico e também tá fechando a contratação do Henderson, meio campista do Liverpool, e também tá interessado no Fabinho, também do Liverpool, né? O Gerrard levando uma pequena colônia do Liverpool pra ele, junto com ele lá pra Arábia Saudita. Tem o dos outros clubes, tem o Al-Shabaab também, né? Que é até maior, assim, que o Al-Ahly. Chocou um pouquinho o pessoal lá na Arábia Saudita, ficou um pouco chateado de não receber o investimento. Tem mais títulos, mais torcida. E, na verdade, tá até se dando bem com essas contratações, porque todo mundo que tá sobrando, que tava nos outros times, vai passar a ter menos espaço, tá indo pro Al-Shabaab. Queria saber de vocês, qual que vocês acham que é a melhor contratação, assim, a que mais mexeu com vocês? Então, no momento, o melhor jogador que foi contratado no momento é o Cristiano Ronaldo, que ele foi o início, né? É o início dessa era da Arábia no mercado. Foi o principal, foi o que mais chocou, porque, né, obviamente, um dos principais jogadores da história do futebol, 5 bolas de ouro, artilheiro, o maior artilheiro das seleções europeias, sair da Europa, depois de jogar a Copa do Mundo, que realmente ele foi abaixo, a seleção dele também não foi boa, sair da Copa do Mundo e ir direto para a Arábia, ganhar muita grana, se eu não me engano é 200 milhões de reais anuais que ele recebe, não é mesmo, Pedro? Se você tá dizendo que então é. Então, até onde eu tinha pesquisado, era isso. Então, pra mim, foi a que mais chocou. Todo mundo se surpreendeu com o Cristiano Ronaldo indo pra Arábia, saindo da Europa, que ele ainda tinha mercado. E foi pra Arábia e, pra mim, essa foi a principal contratação que, pelo menos, me surpreendeu, foi a que mais me impactou, foi a do Cristiano Ronaldo. Era algo que ninguém esperava, né? E se a gente olhar pros clubes, pra vocês, assim, qual que é o que melhor se reforçou? Que trouxe mais galera, assim, a galera boa? Quem foi? Então, pra mim acho que foi o Al Hilal, porque foi a equipe que mais contratou e se equilibrou. Por exemplo, o Al Ittihad contratou um time mais ofensivo. Por exemplo, o Benzema, pro ataque, contratou o Jota, que é um garoto jovem, tem potencial para melhorar. Contratou só o Kanté ali na volância, tem interesse em outros, mas o Al Hilal foi o time que contratou mais completo, pensando em equilibrar o time. Contratou um zagueiro, o Koulibaly, que é um grande zagueiro, de nível de seleção Senegal. Contratou 2 meio-campistas muito bons, que são o Milinkovic-Savic e o Rubem Neves, que são jovens, e já tinham um ataque muito bom. Contratou um treinador que ainda é melhor, que já tem história no clube, é ídolo do Al Hilal. Então, assim, olhando até o momento, né, da gravação, o Al Hilal é o time mais equilibrado da Arábia, né, a questão de contratação. Então, eu tô com o Jonas, ele falou aqui pra gente que o Al Hilal é o time que melhor contratou, e eu também acho isso, eu acredito que foram boas contratações sim, reforçaram praticamente todos os setores do campo, além, é claro, do Jorge Jesus, que é um treinador, que é o técnico, mas eu acredito que por nome mesmo, a gente pegar os nomes contratados, eu acredito que o Al Ittihad tenha sido ainda melhor, pelo fato da contratação do Benzema, né, que é o atual melhor do mundo, né, obviamente vai ter eleição agora em 2023, mas no ano passado ele foi eleito. E também do Kanté, que é um campeão do mundo, que é um jogador que já tem Champions League, conquistou praticamente tudo que tinha que conquistar. Vamos dizer assim, talvez a Eurocopa não, mas agora também acho que ele não vai ter mais chance pela grande renovação da seleção francesa que sempre ocorre. E ele ter preferido jogar num centro menos comercializado, né, menos consumido. E não acredito que ele tenha feito a escolha errada também, pra falar a verdade. Porque ele já ganhou tudo que tinha que ganhar, ele já não vinha num futebol mais de tão alto nível, né, com muitas lesões. Ele jogou pouquíssimos jogos na última temporada pelo Chelsea. O Chelsea também foi bem mal na última temporada. E ele também não colaborou. E ele decidiu fazer a vida dele. Ir na Arábia Saudita, jogar em paz. Ele é muçulmano, tal qual é a grande população da Arábia Saudita. Então ele vai se sentir melhor. Porque a gente sabe que tem muito preconceito, né, pessoal? Na Europa, os muçulmanos... Até aqui no Brasil, vamos falar a verdade, né? O pessoal, em qualquer lugar do mundo, sempre tem discriminação com os muçulmanos e tudo mais, com essa questão de terrorismo e tal. E lá, vamos dizer assim, 95% da população muçulmana, ele vai se sentir muito mais seguro para expressar a fé dele, né? Vai se sentir... Duas das principais cidades sagradas do islamismo estão na Arábia Saudita. Exatamente. Meca e Medina. E é provavelmente o principal país islâmico do mundo. Exatamente, como o Pedro acrescentou brilhantemente aqui, é isso aí. Então, tanto ele, né, que é muçulmano, o Koulibaly, o Mendy, todos esses eles têm descendência africana, né, o próprio Koulibaly e o Mendy jogam por seleções africanas, o Kanté joga pela seleção francesa, mas ele tem, obviamente, origens africanas, e, obviamente, o grande parte também do continente europeu, do continente africano, desculpa, tem o islamismo como a religião principal, e
E lá, tal qual na Arábia Saudita, eles vão se sentir mais em casa, vão se sentir mais tranquilo, vão se sentir em paz para poder protestar a fé deles, né? E poder ir na rua, andar tranquilamente, é claro, ir nas cidades sagradas e fazer tudo isso, né? O Benzema, ele... Isso, Benzema, o próprio né, Benzema. Na entrevista dele, falando sobre a ida dele pro Al Ittihad, perguntaram qual que era o motivo principal dele estar indo para a Arábia Saudita e ele falou, a Arábia Saudita é um país muçulmano, eu gostaria de viver em um país muçulmano. Foi uma das justificativas que ele deu. Sim, então. Aí, a maioria dos jogadores, vamos dizer assim, franceses, ou pelo menos que tem qualquer tipo de ligação com a França, como o próprio Benzema diz. O Benzema tem origem argelina, e principalmente na Argélia, né, o pessoal vamos dizer assim, acho que é tal qual a Arábia Saudita, uns 90-95% da população é muçulmana. Então, o pessoal acaba se identificando. Por isso que a gente vê, não são só os jogadores, né, como a gente pode ver, um grande contraste disso é o Milinkovic-Savic. Ele é sérvio, gente. Então, é muito difícil. Eu não tenho essa certeza, né? A gente não pode garantir aqui pra vocês, mas tenho 99% de certeza que ele não é muçulmano. Ele, nesse caso, ele acabou preferindo ir pra Arábia Saudita mesmo por causa do dinheiro. Tal qual o Rubem Neves e tudo mais. Como a gente falou aqui antes, né, esses 4 clubes sempre foram muito ligados a pessoas da família real, né, a núcleos familiares aí, alguns príncipes da família real. Só que essa ligação entre esses 4 clubes especificamente e algumas pessoas da família real, com o tempo ela evoluiu para uma ligação entre o futebol saudita e o Estado. E assim, se a gente entender como é que isso começou, como que isso aconteceu, a gente volta no mínimo, pelo menos ali para a Copa de 2002. Nessa época já tem notícias, né? Eu achei uma notícia do portal do UOL falando que o antigo rei Abdullah, falecido em 2015, na época príncipe Abdullah, ele teria pedido para o governador de Meca investir no futebol do país, né? O que aconteceu em 2002? A Arábia Saudita levou uma goleada da Alemanha de 8-0, fez uma participação vexaminosa na Copa do Mundo, foi eliminada na primeira fase, nenhuma vitória, 3 partidas, 3 derrotas. Quando os jogadores voltaram, o antigo rei Abdullah, né? Ele chegou para o governador de Meca e pediu para que ele investisse no futebol saudita, no futebol local, e que renovasse ali o futebol do país. Desde então, a gente vê que o padrão de contratações dos clubes sauditas evoluiu bastante, né? Porque o governo passou a colocar tanto dinheiro nesses clubes que agora eles são basicamente dependentes do governo para sobreviver. Isso não é só uma situação desses 4 clubes, mas do futebol saudita inteiro, só que isso agora, especificamente para esses clubes, aumenta um pouco, né? Por causa dessa questão do fundo de investimento público controlando 75% de cada um deles. Eu puxei aqui 4 clubes sauditas que jogaram contra clubes brasileiros nos mundiais da FIFA para a gente ver o quanto que o padrão de contratação deles mudou. Então a gente tem, antes de 2000, as principais contratações do futebol saudita eram de jogadores que vinham para se aposentar. A gente tem o Rivelino no Al Hilal, que jogou em 79, 80, 81. E outros casos que eram muito comuns eram de jogadores, o Rivelino até ficou bastante tempo, né, uns 2, 3 anos, mas era muito mais comum do que isso, eram jogadores que assinavam contratos de partidas. Eles iam para jogar 2 partidas, 3 partidas. Foi o caso, por exemplo, do Stoichkov, que foi para o Al Nassr jogar a semifinal e a final da Recopa da Ásia. Foi campeão com o Al Nassr e deu ao Al Nassr, né, o direito de jogar o Mundial da FIFA de 2000. Aí eu fui ver o elenco do Al Nassr em 2000. Desse elenco de jogadores inscritos para a Copa do Mundo de clubes da FIFA de 2000, 23 jogadores, somente 3 eram estrangeiros. Nenhum desses estrangeiros era de muito destaque. 2 eram titulares, né? Só que nenhum assim enchia os olhos. Um deles tinha feito carreira local no Oriente Médio, o outro veio de um clube pequeno da Europa, o outro veio até do Tottenham, só que era o Tottenham que brigou para cair na Premier League da época e era reserva nesse Tottenham. 5 anos depois, e a gente já tem depois do investimento, da preocupação do governo com o futebol saudita, a gente tem o Al Ittihad em 2005, jogou contra o São Paulo, e aqui já tem uma diferença. Se você for ver em números brutos, o Al Ittihad tinha a mesma quantidade de jogadores estrangeiros no time titular do que o Al Nassr. Eram 2 para cada. Só que esses 2 do Al Ittihad já eram diferentes. A gente está falando do Tcheco e do Kalon. O Tcheco, que foi um jogador que jogou aqui no Brasil, né, se destacou pelo Curitiba, até voltou depois, fez parte daquele time do Grêmio, vice-campeão da Libertadores. E o Kalon foi um jogador de passagens assim, não muito brilhosas por clubes da Europa. Ele jogou na Inter de Milão, jogou no Mônaco, mas ficou muito pouco tempo nos dois. Depois que saiu da Inter de Milão, veio pro Al Ittihad, a Arábia Saudita trouxe ele. E aqui a gente já tem 2 padrões de contratações que são diferentes, né, do que a gente estava acostumado. São, primeiro, jogadores que se destacam na América do Sul, e aí tem vários exemplos também, o Thiago Neves, que foi pro Al Hilal depois de sair do Fluminense, e jogadores que não conseguem se firmar na Europa, que é o caso do Kalon. Aqui é interessante a gente falar que nessa época,
o futebol saudita ele não era tão atrativo a ponto de oferecer, né, uma situação para os jogadores que seja tão boa a ponto deles ficarem na Arábia Saudita. Né? Eles saíam muito rápido, o próprio Tcheco voltou logo depois pro futebol brasileiro, Thiago Neves também. Aí se a gente pula 14 anos, a gente tem o Al Hilal, que jogou contra o Flamengo em 2019, e um pouco depois o mesmo Al Hilal que jogou contra o Flamengo em 2023. Esse time aqui já é muito diferente do histórico da Arábia Saudita. Você tem, nos dois times, né, que são diferentes, você tem 6 estrangeiros. Desses 6 estrangeiros, um é zagueiro, que é o Jang, que é uma exceção, ele vem da Ásia. E do meio pra frente a gente tem exatamente isso. A gente tem o Cuéllar, que veio como destaque do Flamengo, né, um destaque do futebol sul-americano. O Eduardo, que hoje está no Botafogo, que fazia essa dupla de volância com o Cuéllar, que apesar de ser brasileiro, ele veio como um jogador que não consegue se firmar no futebol europeu. Ele vai no Porto, nunca consegue ser titular do Porto direito, e aí ele vem pro Al Hilal. O Giovinco, que vem pro Al Hilal nesse ritmo de aposentadoria, e aí a gente já tem 2 jogadores que já mostram um padrão diferente de contratações da Arábia Saudita, que é o André Carrilho e o Gomis, o atacante, que mostram o quê? Jogadores que se destacam em ligas secundárias do futebol europeu. O André Carrilho, ele vem do Sporting, ele vai muito bem no Benfica, depois ele vai pro Sporting, do Sporting ele vai pro Al Hilal. E o Gomis, ele é impressionante, né? No Galatasaray, tem um grande desempenho e é contratado pelo Al Hilal. E o Al Hilal, em 2023, os 6 estrangeiros, né? O Jang, zagueiro sul-coreano, que ficou. O Cuéllar, o Carrilho no meio de campo. E aí, já no ataque, as novidades, né? O Vieto, que vem como esse jogador que também não consegue se firmar no continente europeu. O Ighalo, né? Que também é a mesma coisa. O Ighalo até começa assim com destaque no Manchester United, mas passa a ser emprestado para outros clubes locais, joga no Watford, nem consegue jogar direito no Watford e vem pro Al Hilal. E o Marega, que de novo é esse novo padrão. Vai muito bem no Porto, se destaca no Porto. E o Al Hilal traz lá para a Arábia Saudita, né? Então a gente vê que o padrão de contratações dos times sauditas ele foi se alterando. Foram surgindo novos padrões sem que eles necessariamente abandonassem os outros. Só que aí chega aqui agora e há uma grande evolução muito rápida. Uma grande aceleração. Do nada, né? Assim, meio do nada. Eu acho que do nada, que significa como se ao longo de todos esses anos eles foram dando incentivos, né? Que nem o Pedro falou, em 2000 tinha praticamente 3 estrangeiros que ninguém conhecia direito. Em 2005 já tinha o Tcheco, tinha o Callum. E agora em 2019, já deu pra ver tantos jogadores, o Carrilho, o Gomis. Em 2019 a maioria dos jogadores do Al Hilal já eram estrangeiros. Sim. E eram diferentes. A gente vê, é legal essa comparação, esse dado aí que o Pedro trouxe, porque a gente vê as coisas evoluindo. Do jeito que ele falou aqui, apresentou pra gente, como foi evoluindo. Em 2000 não era ninguém, em 2005 eram poucos, agora em 2019, 2023 já são muitos. A gente até vê também aumento da qualidade, né? Principalmente agora em 2023, com essas novas contratações que eu já disse, a gente vê que a qualidade vai aumentando. Eles saíram de jogadores que ninguém conhecia para jogadores, vamos dizer assim, conhecidos mais da América do Sul, né? Ou de algumas ligas menores da Europa. Agora para chegar em 2023 para contratar jogador do Chelsea, jogador do Real Madrid, gente. Do Real Bola de Ouro. Exatamente, do maior time do mundo. Um dos melhores do Real Madrid, um dos melhores do nosso tempo, né? Não sei se chega a top 5, mas com certeza é um dos que vai ficar muito lembrado. E a gente vê, gente, como eles foram crescendo, como isso foi crescendo, não é de uma hora para outra, do jeito que nem a gente pensa. Nossa, né? Acho que o pessoal já deve ter ligado o noticiário e falado assim, nossa, mas do nada a Arábia Saudita contratando todo mundo, o que aconteceu? Do nada acharam petróleo, sim, óbvio, acham todo dia lá, por isso que é tão rico. Mas assim, do nada? Não. A gente vê que já vem evoluindo, né? As contratações vêm evoluindo e tem tudo pra evoluir mais, né? E assim, se a gente for ver, né, da onde que eles tiram tanto dinheiro, esses clubes, para fazer essas contratações, de fato a gente vê mais uma vez a ligação do governo com todos eles, basicamente. O Globo Esporte publicou recentemente, né, um relatório sobre as finanças desses clubes sauditas, que o governo lançou como ordem em 2022, em junho de 2022, que os clubes que participaram da temporada 22-23 divulgassem os seus dados financeiros, né? Falassem aí das suas receitas, das suas dívidas, né? De seu percentual de lucro, né? Durante a temporada de 2021-2022. E aí, assim, esse relatório mostrou algumas coisas interessantes, assim, pra gente, né? Que eu acho que é importante a gente dar uma olhada. Primeiro de tudo, se a gente somar a receita de todos os clubes, a gente chega em 3,9 bilhões. Isso perto dos 20 clubes mais ricos brasileiros que somam aí 7 bilhões e meio, pode até parecer pouco, mas é importante a gente destacar que, não tem o Al Ahly, que foi rebaixado na temporada 21-22, então não divulgou os dados para 22-23, e
principalmente. Isso aí é antes do Cristiano Ronaldo, antes das novas contratações, antes de ganharem da Argentina na Copa do Mundo e antes de ganharem do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. Então a tendência é que essa receita cresça e que, inclusive, passe tranquilamente os 4 bilhões. Né? Só que outras coisas também que esse relatório mostra aqui. Essa liga ela é profundamente marcada pela desigualdade financeira entre os clubes. Então a gente tem os 3 mais ricos, Al Hilal, Al Nassr e Al Ittihad, lembrando que o Al Ahly não divulgou os dados, que estão assim no mesmo patamar que os 5 mais ricos do Brasil. Flamengo, Palmeiras e Corinthians estão mais ou menos no nível assim do Al Hilal. O Al Nassr está no mesmo nível que o São Paulo e o Inter está no mesmo nível que o Al Ittihad. O problema é que do Al Ittihad para o 4º maior, que é o Al Shabab, tem um abismo, e do Al Shabab para o resto da liga tem outro abismo. Então assim, é uma liga muito desigual. E acho que talvez mais importante, é muito difícil você ganhar dinheiro por lá. Eles divulgaram, né, os dados da receita e a gente vê que a principal fonte de renda para todos eles, com exceção do Al Hilal e do Al Nassr, é de repasses que o governo faz através do Ministério dos Esportes. Sendo que no caso do Al Nassr, a principal fonte de renda são as doações que eles recebem, muitas vezes de príncipes da família real. Então continua essa relação de muita proximidade com a família real e até de dependência. Se a gente for ver assim, formas de arrecadamento que são comuns aqui no nosso futebol, no futebol que a gente está habituado, por exemplo, bilheteria, direito de transmissão, patrocínio, venda de atletas, esse valor representa um ganho ínfimo para praticamente todos esses clubes. Então a gente vê que é um lugar em que eles ganham muito dinheiro de forma artificial, porque é o governo quem coloca, e que eles também gastam muito dinheiro. Quando você ganha muito dinheiro, você gasta muito dinheiro e você tem uma fonte de renda que é basicamente dependente, né, que é única, isso gera o quê? Isso gera uma criação de dívidas. E o problema do endividamento dos clubes da Arábia Saudita é muito forte e não é de agora. Eu fui dar uma olhada no Arab News, que é um portal de notícias árabe que divulga notícias em inglês. E assim, o problema das dívidas não é de agora. O clube que mais deve no futebol saudita é o Al Nassr, que tem 500 milhões de reais em dívida. Essa dívida, se a gente for ver aqui no Brasil, não é tanta coisa, não estaria nem entre as 10 maiores dívidas do Brasil, só que ainda assim são valores assustadores que tendem a crescer, né, com essas grandes contratações e que já vem crescendo há muito tempo. Em 2018, o Mohammed bin Salman ele anunciou uma intervenção no futebol saudita porque a situação de endividamento dos clubes já estava tão caótica que ele disse que precisava de uma intervenção urgente, porque tinha chegado num nível que era tão absurdo que eles precisavam fazer uma coisa e que ele falou que a partir daquele momento o governo ia cuidar das dívidas dos clubes árabes. Só que isso não melhorou tanto a ponto de que em 2021, quando chegou o novo presidente, o atual presidente do Al Nassr, ele disse, né, na sua coletiva anunciando aí o começo do seu trabalho, que a principal preocupação dele seria combater as dívidas do Al Nassr, que ele precisava dar uma atenção especial. Então, assim, a gente tem uma situação, né, onde o investimento do governo não só é a principal, como muitas vezes também é a única fonte de renda do futebol local, né, o que nos leva a questionar por que o governo está entrando nessa? Por que o governo continua colocando tanto dinheiro sem ter, muitas das vezes, também da onde ganhar? Qual é o interesse do governo nesse investimento tão pesado nos clubes locais? Bom, então vamos nessa. O Pedro já introduziu pra gente essa nova parte, né, que a gente vai comentar agora. Qual que é o interesse da Arábia Saudita por trás de tudo isso, né? Qual é o interesse dos clubes? E, como o Pedro falou, né, a gente já deixou bem claro aqui, tem sim a relação, principalmente dos 4 clubes principais, com o governo da Arábia Saudita. A grande intenção esportiva, vamos dizer assim, é de sediar uma Copa do Mundo, que o próprio Bin Salman já deixou bem claro, já foi dito por diversos veículos ao redor do mundo, veículos jornalísticos na Europa, aqui na América do Sul, na Ásia, que essa é a grande intenção da Arábia Saudita, de entrar de vez no mercado do futebol, no mundo do futebol, se apresentando cada vez mais nesse cenário do futebol e se aproximando na consolidação máxima que seria a Copa do Mundo, que seria a segunda no Oriente Médio, né, que a primeira foi no Catar no ano passado, em 2022, e que a Arábia Saudita já vai sediar os Jogos Asiáticos em 2027, ou seja, já, vamos dizer assim, não é meio caminho andado, mas já é algum caminho andado. E aliado também com essas novas grandes contratações de grandes nomes europeus, a gente vê que o plano, por enquanto, vai caminhando bem. Logo, logo, eles vão alcançar esse objetivo, que a princípio era sediar a Copa do Mundo de 2030, né, sem ser a próxima de 2026 de 2030, que ainda está em aberto, numa candidatura aliada à Grécia e Egito, mas que recentemente eles abortaram essa ideia, né, recuaram,
Vendo que já tinha 2 candidaturas muito bem consolidadas, que é a da candidatura europeia africana, né? Que conta com Marrocos, Espanha e Portugal, e a candidatura aqui sul-americana com Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai, né? E agora eles deixaram de lado essa ideia de em 2030 tentar sediar para focar em 2034, muito provavelmente. E vamos falar a verdade aqui, não sei, acredito que seja a opinião dos amigos aqui presentes, mas se eles continuarem nesse ritmo, aumentando esse investimento, aumentando consequentemente o foco, eu acredito que eles são, vamos dizer assim, grandes candidatos, os principais candidatos em 2034 para sediar esse Mundial, né? Eles já trouxeram, né, várias competições para lá, né? Sim. A Supercopa da Espanha. Isso, exatamente, bem lembrado. Vão sediar agora o Mundial de Clubes da FIFA. Também. Fora do futebol também, né? Competições de Fórmula 1, do golfe. E estão mirando aí na Copa do Mundo. Você até citou aí da Supercopa da Espanha e o Jonathan lembrou aqui também que também, além da Supercopa da Espanha, vai ter também a Supercopa da Itália. Também vai ser agora a partir dessa A última também já foi na Não, a última acho que ainda não. A última foi jogo único mesmo, né? Que é o campeão da Copa com o campeão da Liga. Agora vai ser igual ao da Espanha, que é o vice-campeão da Liga com o vice-campeão da Copa. E vai ser tanto a espanhola quanto a italiana vão ser lá, né? Supercopa, além dos jogos da Ásia, né? Seria a Copa América da Ásia, vamos dizer assim, né? Vai ser lá em 2027 e o foco principal, obviamente, é a Copa do Mundo, provavelmente em 2034, né? Exatamente. Então, essa atitude que a Arábia está tomando pode ser chamada de sport washing. O que isso significa? Ele é um recurso usado tanto por países, por pessoas, até por corporações, qualquer tipo de pessoas importantes ou relevantes de outro nível, podemos dizer assim, para tentar limpar essa imagem pública ruim que ela tem. Por exemplo, a Arábia tem muitas coisas ruins que são faladas dela. Por exemplo, ditadura, tortura. Respeito aos direitos humanos, né? Perseguição, né? Da oposição política. Em 2018 teve o caso do jornalista Jamal Khashoggi, que foi assassinado na embaixada da Turquia. Exatamente. Então, tudo isso que é remetido à Arábia com essa imagem ruim, eles estão tentando reverter isso usando o sport washing, que é limpar a imagem através do esporte. Como já foi citado aqui, eles não estão investindo fortemente no futebol, mas não é só o futebol. Tem a Fórmula 1, a Fórmula E, tem questão também dos esportes como o tênis também, se eu não me engano, já está na Arábia também, está presente na Arábia. Então é essa tentativa de limpar a imagem que é remetida ao príncipe da Arábia nesse momento. É uma forma de imperialismo com o auxílio da mídia, né? Sim. Para se infiltrar aí nos outros países sem precisar usar das vias militares, chegar com boas falas, né? E aí a Arábia Saudita, quando tivesse no noticiário dos outros países, ao invés de falarem de atrocidades, de homofobia, de perseguição à comunidade cristã, de perseguição às mulheres, falariam de Benzema e Cristiano Ronaldo no final de semana da Liga. Tipo o Messi também, eu não coloquei na pauta, mas o Messi, que é um cara que não foi para a Arábia por pouco, ele tinha chance de jogar no Al Hilal para fazer o último confronto Cristiano e Messi, não foi para a Arábia, mas ele tem uma espécie de um contrato com o pessoal do turismo da Arábia, que ele tem que falar bem, tanto que no Paris Saint-Germain, o último clube dele, ele foi até multado pelo Paris Saint-Germain por não participar de um treino, porque ele teve compromissos comerciais na Arábia. Ou seja, ele também é pago, é mais um das pessoas que são pagas para exaltar a imagem e limpar essa imagem da Arábia. E essa questão que você falou do turismo também é importante, porque a gente pode ver nessas contratações da Arábia Saudita uma tentativa também de diversificar a economia, né? Apelar um pouco aí para o turismo. O próprio anúncio do investimento do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, anunciando que comprou os 75% desses 4 clubes que a gente tem tanto falado aqui, ele fala no anúncio, né, da possibilidade, óbvio, de melhorar o nível da liga local, mas também de trazer investimentos de estrangeiros, né, e de atrair o capital internacional para a Arábia Saudita. O próprio Mohammed bin Salman, a gente fala muito dele aqui, né, com a visão internacional, que ele é visto como um déspota, né? Mas lá na Arábia Saudita, no país, ele é visto como um reformista, né? Como alguém de ideias modernas que traz inovações para a Arábia Saudita, sociais, políticas e econômicas, e ele vem investindo bastante no turismo. Ele até transformou, não sei se chegou a transformar ou se tinha a intenção de transformar, agora eu confesso que eu não tenho essa informação, mas ele queria transformar, pelo menos, né, uma plataforma de exploração de petróleo em um resort no meio do oceano para trazer as pessoas para a Arábia Saudita. É uma tentativa, né, clara tentativa, de acabar com a dependência da economia local, que apesar de ser muito rica, é muito dependente do petróleo.
e a humanidade vem, né, fazendo esforços cada vez mais para também deixar de ser dependente do consumo do petróleo como forma de combustível, né? E aí ele está tentando diversificar a economia, mas a gente também não pode deixar de olhar para esse lado do sports washing, principalmente porque, historicamente, os esportes sempre estiveram muito próximos de projetos políticos, e mais recentemente, ali do lado da Arábia, a gente tem 2 países vizinhos, né, que fizeram um pouco disso. A gente tem o Catar, os Emirados Árabes Unidos, que investiram na compra, também com seus principais fundos de investimento. O Catar com o PSG, os Emirados Árabes Unidos com o Manchester City. Trouxeram também, né, a organização de grandes competições, o Mundial da FIFA, no caso dos dois, no caso do Catar, a Copa do Mundo. E parece que a Arábia Saudita, ela gostou dessa estratégia, né? Ela também está tentando entrar, só que com uma tática diferente. Parece também que está optando, né, por investir mais no futebol local do que no futebol fora do país, né? Mais no próprio país do que fora do país. A gente tem até o exemplo por exemplo, do Newcastle, né? Que é uma compra da Arábia Saudita, também foi uma com o mesmo fundo de investimento que transformou o Newcastle, que era um time mais pobre, e agora é um novo rico no futebol mundial. Tanto que, se eu não me engano, o uniforme do Newcastle, que nunca teve as cores verdes, tem uma presença da cor verde agora no seu uniforme secundário. Já é a segunda temporada seguida, já que o Newcastle usa as cores verdes no segundo uniforme, né? Na primeira temporada na temporada passada, quer dizer. A gente teve o terceiro uniforme, se não me engano, que era branco com detalhes verdes. Agora o segundo uniforme é totalmente verde, alguns detalhes, né? Um template meio diferenciado, verde. E o Newcastle nunca teve essas cores. E só adicionando aqui na informação dos amigos sobre o Messi é embaixador do turismo da Arábia Saudita mesmo. Ele já foi nomeado, se não me engano, foi em maio do ano passado, já tem mais de um ano. Antes da Copa do Mundo mesmo, no Catar, ele já tinha relações com o Oriente Médio, no caso com a Arábia Saudita, com esse objetivo, né, de incentivar, relacionado também com o sport washing, o turismo na Arábia Saudita é melhorar a imagem do país, não só com a FIFA, não só em relação com o esporte, mas também com as pessoas em geral. Que anteriormente era o turismo religioso, vamos dizer assim, o principal motivo do turismo para a Arábia Saudita. Agora eles querem diversificar isso um pouco, transformar no turismo também, né, pelas suas construções, pelas suas belezas, além do turismo religioso, é claro. A gente conversou, né, com o professor Fábio Iório, que falou um pouco para a gente dessa relação do governo e do capitalismo com os investimentos no futebol. Vamos ouvir então um pouquinho do que o Fábio Iório tem a dizer para a gente em relação a isso. O primeiro ponto é que a imagem negativa da Arábia Saudita é criada pela mídia ocidental, porque o regime de lá é igual ao regime do mundo inteiro, é o capitalismo. E o capitalismo usa esse tipo de Estado em vários pontos, e não é só pela religião, é por interesses imperialistas. Então eu não acho que a imagem deles é boa, não acho, eu acho péssima, mas é igual a dos outros países imperialistas que utilizam várias artimanhas para dominar os países que não conseguem ter autonomia e se desenvolver, como é o nosso caso. Toda vez que está pronto um crescimento igual, proporcional aos interesses da sociedade civil, ele sofre uma intervenção. Então, a imagem negativa deles eu estendo para as outras. Então o imperialismo faz qualquer negócio para se manter hegemônico, dominando econômica, política, social e culturalmente. Cinema, esporte, é uma das formas que eles penetram no país e vão impondo sua cultura e depois a dominação. Essa última Copa foi muito bem tratada a imagem do Catar. O que o Catar tem de futebol? De tradição de futebol? Nada. Para concluir o meu pensamento, é o seguinte: o capitalismo está consolidado há 5 séculos. Desde o século XVI, o capitalismo foi se preparando, e a partir do século XVII, a Inglaterra já era capitalista, de 18, França, 19, se espalha pelo mundo inteiro. Então, eu não tenho dúvida que esse sistema vai perdurar por muito tempo. Mas, falando de esporte, de futebol, eu tenho dúvidas se esse processo de negociação não vai destruir o futebol, como a gente pode ver nas outras expressões culturais. É ruim para o futebol a ganância. Nós temos que ter cultura esportiva. Se entra dinheiro é outra coisa, mas não pode acabar com a cultura esportiva.
Então, depois dessa fala aí do professor Fabiori aqui, do nosso querido FCS aqui da UERJ, agora a gente vai falar das consequências. Afinal, o que todo esse movimento faz? Qual que é as consequências que vai trazer para a região? Que já está trazendo, que podem trazer e que vão trazer. No futebol. No futebol, exatamente. Também até para a região, né? Porque querendo ou não, acaba incentivando, né? O pessoal vai querer ir para a Arábia Saudita para ver o Cristiano Ronaldo jogar, para ver os grandes jogadores jogar. Às vezes um grande jogo entre Al Nassr e Al Hilal acaba chamando a atenção. E a gente vai falar agora também do crescimento da audiência da liga. A gente pode ver que vai ser o principal consequência do que vai acontecer, né? Porque obviamente agora vai ter um grande número de gente querendo ver esses jogos, né? Afinal, o pessoal quer ver o Cristiano Ronaldo jogar. O pessoal quer ver o Benzema jogar. Vai querer ver essas grandes equipes jogando. E o que pode acontecer é que vai ter sim o crescimento da audiência da liga. O mercado vai acabar ocasionalmente aumentando a procura por esses nomes, né? Vai vender para diversos países, como na Europa, como até para a própria Ásia, né? Os vizinhos, como na África principalmente, né? Porque tem grandes jogadores africanos lá agora, né? Como Mendy, como Koulibaly. E até o pessoal aqui na própria América do Sul, aqui no Brasil, aqui na Argentina, vai querer ver o que tá acontecendo. Eu confesso que até eu fiquei um pouco curioso, né? Eu acho que é meio difícil eles conseguirem aumentar a audiência da liga. Eu acho que assim, os valores de bilheteria até pode ser, do pessoal local lá querer assistir mais os jogos, mas eu acho muito difícil porque eu não sei até que ponto essas contratações aumentam o nível da liga. Porque assim, vamos lá, um jogo entre Al Ittihad e Al Nassr, bom, tudo bem, você até pode ter o pessoal querendo assistir. Eu já acho discutível se isso vai ter uma audiência muito grande aqui no Brasil, fora da Arábia. Mas um jogo, por exemplo, entre, sei lá, Al Ittihad e Al Mussar, Al Ittihad e Al Fassi, ou sei lá, principalmente esses jogos, né, entre times que não pequenos, são os que estão recebendo investimento. Eu acredito que isso vai ser uma construção da liga, se eles realmente quiserem investir. Uma hora ou outra vai ter que aumentar essa verba também para os clubes menores, tal qual aconteceu na Premier League, né? É claro que, vamos dizer assim, a comparação não é tão igual, né? Meio desigual, porque um é na Europa, grande centro, e o outro é na Arábia Saudita, um centro pequeno, né? A Ásia, principalmente a região do Oriente Médio. Mas eu acredito que isso vai ter que passar por um período de construção, mas eu acredito que esse seja um começo bom, pelo menos, porque agora eles vão ter a venda dos direitos, né? Tem esses 4 grandes clubes com 4 grandes jogadores e vai querer chamar atenção. Querendo ou não, você tem uma curiosidade, né? Você pode não acompanhar todos os jogos, não pode acompanhar o Al Nassr com o Al Mussar, o Al Ittihad com o Al Fassi. Al Fassi contra o Al Mussar, pior ainda. Exatamente. É o clássico da cidade de Jalim. Estamos quase chegando na hora do almoço, tá batendo na fome, pessoal. A gente começa a falar de comida já, não tem jeito. Mas é isso. Isso já, eu acredito então, que já é, querendo ou não, um incentivo. E querendo ou não, também vai vender sim alguns direitos, vai ter mais gente querendo ver. Nem que seja na internet mesmo, né? O pessoal já colocar lá no Google, no seu Futimax aí. Eu quero ver o jogo hoje entre Al Hilal e Al Ittihad. Já aumenta, eles já vão ver lá no mundo inteiro, pelo Google, dá pra ver o aumento das buscas. Como já tem um aumento das buscas nesse momento, né? Você pesquisando aí sobre esses times, sobre esses jogadores, já acaba aumentando a curiosidade, a receita, e o pessoal fica de olho nesse interesse, né? Pra vender esses direitos. E como tá tudo relacionado com o governo, a gente já sabe que essa verba vai acabar indo pro governo, que acaba retornando mais. Vamos dizer assim, é uma troca, né? O que o pessoal mais busca acaba gerando mais dinheiro e agora, consequentemente, eles acabam dando dinheiro. E até o Pedro realmente tocou nesse ponto interessante, que não chama muita atenção alguns jogos, mas aí eu acredito, não sei se eles vão fazer isso, eu acredito que se eles quiserem ter sucesso nisso, eles vão ter que fazer, não vai ter jeito. Que é incentivar todos os times, não só os 4 principais. Talvez você não dê a verba principal para, por exemplo, sei lá, o Al Hilal ganha, um exemplo bobo, viu, gente? O Al Hilal ganha 100 milhões. Você não vai dar 100 milhões para todo mundo, é claro, nem pro time pequeno, mas sei lá, você pode dar 50. O que já é maior do que, por exemplo, o campeão do Emirados Árabes vai ganhar, que ganha só 40. É algo que acontece já na Premier League, que tem muito time rebaixado que ganha mais do que campeão de liga na Europa. A gente falou um pouquinho, né, dessa intenção de diversificar a economia do país, de possivelmente até fomentar a economia local. E assim, vai ter que ter muita transformação, né, caso esse seja de fato um dos objetivos do governo saudita. Porque como a gente falou antes, atualmente, né, pelo menos até 2022, bilheteria. Não tinham grandes públicos no futebol saudita. O público era mais local mesmo, né? O pessoal da Arábia Saudita. Você não ia ver um europeu, um americano, um inglês, um espanhol. E os jogos que tinham bastante pessoas, né, que movimentavam a economia, que geravam dinheiro, que davam grana para os times e também fomentavam a economia local, né? Porque são eventos esportivos, não atraíam grandes pessoas, não atraíam grandes públicos. No máximo ali os jogos entre os grandes times.
E assim, transmissões internacionais. Aqui no Brasil, a gente não tem transmissões oficiais, pelo menos não que eu saiba, do Campeonato Saudita. Não a gente tem da Liga da FC, a ESPN. Pelo que eu vi, até interrompendo o Pedro agora um pouquinho, pelo que eu vi vai ter transmissão do Campeonato Saudita, acho que talvez no algum serviço de streaming agora que tá me faltando a memória. Eu acho que era o Star Plus, mas eu acho que eu tô confundindo com outra liga. Eu vou ver aqui rapidinho e já trago a informação com vocês, aqui você vai ter mesmo, ou se eu me enganei. Então, mas assim, vai ter que ter muito esforço mesmo para atrair, para de fato chegar nos fãs de esporte pelo mundo, né? Alô ESPN, forte abraço. Então, assim, vai ter que ter de fato muito esforço. Eu acho, sinceramente, que a gente pode até pensar num futuro alternativo em que o governo saudita até desista um pouco da ideia, considere que vale mais a pena investir no Newcastle, porque assim, pode chegar até o ponto em que eles percebam, que eles cheguem à conclusão de que não tá valendo a pena. O que você acha, Jonas? Não, exatamente. Esse ponto último aí que você falou é interessante porque essa novidade de países investirem tanto assim em futebol não é exatamente uma novidade. A gente viu, por exemplo, a China recentemente investindo, tirando jogadores de destaque aqui do nosso continente, aqui do Brasil. A gente pode citar o Elkerson, o Aloísio, o Boi Bandido, também o Oscar, que é um grande jogador que fez história no Inter. Quando o Oscar saiu Então, do no Chelsea pra China, eu lembro que muita gente falou, pô, agora os caras vão trazer geral também. Sim. Isso foi algo que não aconteceu. Exatamente, a China não conseguiu elevar o futebol como era planejado. Até porque nessa questão da China também, a gente vê até uma principal diferença, porque é a grande diferença da China para a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita tem um fundo do governo, do próprio governo financiado, que está pagando essas contratações. E por isso que a gente acha que vai ser meio difícil disso parar. Pelo menos não estamos dizendo aqui que vai todo o final de transferência, vai 10, 15 jogadores da primeira divisão da Europa, né, primeiro patamar para a Arábia Saudita. Mas a gente está dizendo que vai ter essas transferências constantemente. Mas mais para a Arábia Saudita do que foi para a China, por exemplo. A China atacou aqui o mercado sul-americano. A gente vê o grande jogador saindo daqui. O Corinthians 2015 foi desmantelado pela China, e que era atual campeão brasileiro. E a gente vê que isso não está acontecendo tanto daqui para a Arábia Saudita, é mais justamente da Europa Mas mesmo. só que a Europa no momento. Porque é um outro movimento, né? Sim. E é até bem mais assustador do que o da China. Exatamente, por isso que assusta muito mais, né? Porque o pessoal está saindo da Europa, que é o maior centro de futebol do mundo, para a Arábia Saudita, que é um centro, vamos dizer assim, historicamente, menor que aqui, né? Obviamente que agora o poder financeiro, deles não tem nem comparação com o nosso. Aqui no nosso continente, os clubes de maior faturamento é o Flamengo, o Palmeiras, o River Plate, Boca Juniors, que mesmo assim os times de lá já estão chegando no patamar, que nem o Pedro falou. Mas assim, a discussão é exatamente essa, né? Porque se a gente tem historicamente o futebol muito pautado na equidade entre Europa e América do Sul, nos últimos 20 anos a gente já não vê mais isso. A gente tem a realidade da Europa se descolando, né, da realidade dos outros continentes, principalmente da América do Sul. Enquanto isso, a América do Sul fica estagnada e os outros continentes, né, antigamente chamados periferia do futebol, começam a crescer de forma muito acelerada e a minar a distância para a América do Sul. Aí a gente chega aqui nessa situação da Arábia Saudita crescendo de forma muito acelerada, ameaçando até de passar a gente e mais ainda, né, de competir com o futebol europeu. Até superar, talvez, né, porque ainda é o início, né. Já estão, muito ambiciosos. Sim, eu acredito que na questão do representação nacional, né, Copa do Mundo, às vezes não amistoso, eu acredito que ainda esteja um pouco longe, porque a gente vê que a Arábia Saudita, por mais que tenha ganhado da campeã Argentina na última Copa, na primeira rodada, não passou da fase de grupos. Já jogou um futebol melhor que 2018 mesmo, melhor que, por exemplo, 2002, que o Pedro falou, que tomou 8-0 da Alemanha, mas eu acredito que nos clubes essa distância já está muito menor. A gente já viu em 2023 o Flamengo foi eliminado pelo Al Hilal, a gente vê que o River Plate recentemente também foi eliminado, se não me engano foi o Al-Ain em 2018, exato, mas é do Catar. Do Catar, exatamente, isso que eu ia falar, do Catar. Mas a gente, e já mostra um crescimento aí dos clubes asiáticos. A própria 2019, o Flamengo ganhou, óbvio, ganhou bem, 3-1. Um jogo bem equilibrado. Mas foi um jogo bem equilibrado. No primeiro tempo, o Al Hilal terminou ganhando. Isso, exatamente, o Al Hilal fez 1-0. A gente já vê que, na questão de clubes, os times asiáticos, no caso principalmente sauditas, né, no caso que a gente está comentando aqui hoje, já estão perto, né? Principalmente essa disputa dos clubes. Já tá chegando mais perto do que era antigamente. Antigamente, o Al Nassr ia pra tomar porrada no Mundial. O Al Ittihad foi eliminado pelo São Paulo. Mas o Al Ittihad, ele já joga um pouquinho equilibrado com o São Paulo. Sim, né? já não era tão ruim. Não era tão ruim. Mas mesmo assim, eu ainda acho que, no geral,
o nível do futebol saudita, ele não é tão bom. Sim. Principalmente se a gente sai da realidade desses 4 clubes. E ainda dentro desses 4 clubes, o Al-Ahly, por exemplo, foi rebaixado, conseguiu ser rebaixado. A gente tem muito a visão da seleção da Arábia Saudita e do Al-Hilal, porque de fato o time do Al-Hilal era bom, não era só os jogadores estrangeiros, os jogadores locais também eram bons. Só que assim, fora dessa realidade, não é nada muito chamativo. O time do Al-Nassr, eu tava assistindo os lances, cara, coitado do Cristiano Ronaldo. O time é muito ruim, pô. É por isso que, inclusive, eles estão pegando até com treinadores melhores, né? Querendo ou não, o Luiz Castro é um bom treinador, já mostrou isso na Europa, estava mostrando isso no Botafogo, tem uma experiência, a gente sabe que a escola dos portugueses aí tá fazendo sucesso não só no Brasil como na Europa, né? E agora, inclusive, uma das consequências é justamente isso, o incentivo pro futebol melhor na Arábia Saudita. Como a gente viu, o Jorge Jesus foi para lá, Luiz Castro foi para lá, trazendo esses grandes nomes como Cristiano Ronaldo, tendo o Messi como embaixador do turismo, a gente vê que agora a gente aumenta esse nível de produção do futebol na própria Arábia Saudita, com incentivos também agora no desenvolvimento das categorias de base. Com esses grandes nomes, o pessoal vai lá ver, pô, olha lá, o grande jogador tá jogando aqui, eu vou querer jogar que nem ele, quero jogar com ele. Isso incentiva o pessoal a treinar, a melhorar as habilidades, até o pessoal até pode se naturalizar, né? Até o pessoal, às vezes, um jogador melhor do Catar querer ser saudita para poder jogar lá do Cristiano Ronaldo, esses grandes jogadores. É assim, a gente tem que pensar em todos os possíveis cenários, né, que podem vir a acontecer. Um desses cenários é esse, em que o futebol de fato cresce muito. Outro cenário, que assim, as coisas não mudam muito, que as contratações podem até trazer um impacto ali, mas que produz poucas consequências ao nível do futebol local. Depois que esses jogadores saem, não fica muita coisa. O do governo colocando muito dinheiro, mas assim, falhando em fazer a liga se internacionalizar e, portanto, tendo muito prejuízo, decidindo abandonar o projeto. E eu acho que também a gente tem que pensar nas possíveis reações que esses movimentos podem causar na Europa. Porque para a Europa, por exemplo, óbvio, é horrível que eles percam assim esses jogadores, porque para a Europa, assim, vale muito a pena para a UEFA, por exemplo, bater no peito e falar que a Liga dos Campeões da Europa é onde estão os melhores jogadores do mundo. Então eu acho que a gente tem que pensar numa reação do futebol europeu, tanto como consequências automáticas, por exemplo, formas de controlar e indiretas, de valorizar o jogador na Europa, por exemplo, aumentar a média dos salários, tanto assim, ações mais diretas. Por exemplo, eu não duvido que surja daqui nos próximos anos uma espécie de cláusula anti-Arábia nos contratos dos jogadores europeus. Por exemplo, sei lá, 2 multas rescisórias. Uma multa caso ele saia para jogar na Europa e uma multa caso ele saia para jogar na Arábia. Aí a multa da Arábia é muito maior. E aí a gente volta aqui a pensar no nosso futebol sul-americano. Se a gente já tem uma situação onde eles estão minando cada vez mais a distância, os europeus estão se descolando da realidade e a gente está estagnado, essa situação continua. A Europa está se esforçando para continuar no topo muito acima dos outros continentes e os outros continentes estão se esforçando para chegar no nosso nível. E aí, se eles não conseguem trazer os europeus, eles vão tentar trazer os destaques sul-americanos. E aí a gente já vê o Al-Hilal, né, tentando trazer o Pedro, o Al-Nassr que tentou trazer o Arrascaeta. O Arrascaeta, também o Gustavo Gomes. Então a gente já vê essa movimentação da família árabe motivar ali, aumentar a receita, elevar o nível da liga local. Também temos outros pontos que podemos tocar, como a Arábia está tentando ter um prestígio com a FIFA. Hoje, eles conseguiram um assento no conselho da FIFA. Ou seja, estão conseguindo ali ter um prestígio com a FIFA para, por exemplo, o principal objetivo, que é a Copa do Mundo de 34, que tende a ser realizada na Arábia, que eles querem isso. Eles também já conseguiram sediar a Copa da Ásia de 2027, que é o que o Gabriel tinha falado lá no início, que era uma das possíveis tentativas deles. Eles já vão conseguir sediar a Copa de 2027 e também, como o Pedro disse, um Mundial de Clubes, que vai ser no ano que vem, que já vai também ser na Arábia. Como o Pedro bem disse, que cogita a possibilidade da Europa fazer uma multa anti-Arábia, que é mais ou menos o que está acontecendo, por exemplo. Como a Arábia não tem uma espécie de fair play financeiro, eles têm a liberdade de contratar quem eles quiserem com o dinheiro que quiserem. Então pode haver uma preocupação da Europa nessas questões de perder grandes jogadores. Por exemplo, contratar quem eles quiserem, inclusive até fazer contratações que podem prejudicá-los, né? Até porque é para isso que o fair play financeiro existe na Europa. E aí a gente volta a falar de casos de onde pode trazer o prejuízo pro governo local, que gasta muito e gasta, mas pode não conseguir ganhar tanto.
Exatamente. A gente vê times de segunda, terceira prateleira da Europa, por exemplo, o Chelsea, que perdeu 5 jogadores para a Arábia Saudita. Então essa é uma preocupação que os clubes europeus podem ter no futuro. Isso, pessoal, só adicionando um pouco só concluir a informação dos direitos televisivos. A ESPN estava interessada, mas não é nada oficial, mas é a própria ESPN, né, o Star Plus também, vai transmitir a UEFA Champions League da Ásia, né? Que, obviamente... Não, já transmite, já. Sim, já transmite, vai continuar transmitindo, agora com mais destaque ainda para os times da Arábia, né? Agora vai ter o Al Ittihad, do Benzema e do Kanté, e do Romarinho, vamos lembrar do Romarinho. Romarinho! E também vai ter também o Al Nassr do Cristiano Ronaldo, que foi vice-campeão. O Iório também falou um pouco com a gente, né? Das possíveis consequências esportivas, né? Será que a Arábia vai passar a gente? Será que a Arábia vai virar o grande centro do futebol? Será que de fato está acontecendo a criação de grande centro, ou se isso é um pouco exagerado? Vamos ver então o que o Fábio Iório tem a dizer sobre essa situação. Ele falou umas coisas muito interessantes. Fala aí, Iório. Eu acho que eles vão avançar, infelizmente. Porque eles vão jogar sustentados pelo nosso medo. Porque ali tem jogadores conhecidos mundialmente. A gente não tem que estar preocupado com fulano nesse cano, é jogar nosso futebol. E o que ele joga, o brasileiro também joga. Vamos lá, o Bruno Henrique não é nenhuma grande coisa. Mas quem eles têm melhor que o Bruno Henrique? Que joga tipo o Bruno Henrique. Quem que joga mais que a Arrascaeta? Que não é nem brasileiro, é uruguaio. O uruguaio, argentino e brasileiro são 3 escolas muito boas. Quem que joga mais bola que o Everton Ribeiro? Ganso. Quem que joga mais bola que o... Nunca foi titular da seleção brasileira. Nem o Everton, nem o Ganso. Como não foi o Alex, o Djalminha, o Felipe, o Giovani, uma série de jogadores de alto nível, porque eles querem imitar o futebol de fora. É por isso que a gente perde. Complexo de vira-lata. A gente cospe na nossa própria imagem. Chama-se Nelson Rodrigues. Então, pessoal, a gente escutou aí o Fábio Iório mais uma vez e com a grande sonora aí do professor, a gente encerra esse primeiro podcast Além do Gol. Então, eu já deixo aqui pra vocês a intenção da gente vai continuar, a gente quer muito continuar. E se vocês gostarem, por favor, fala pra gente lá nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Fala pra gente, continua, fala o que pode melhorar, porque aqui a gente tá um pouquinho nervoso, é a primeira vez, a gente ainda não é acostumado com isso. Então, obviamente, não vai ser perfeito, mas a gente sempre tá aqui pra melhorar. A gente quer aqui, sim, contar pra vocês tudo sobre futebol, sobre seleção, sobre clube, sobre acontecimentos, seja hoje, seja no passado, né? A gente tá aqui pra contar essas histórias. Eu sou o Gabriel, eu fico aqui com vocês, até a próxima, e eu agora vou passar pros meus amigos aqui, vamos ver o que eles têm a falar. Quero só agradecer a rapaziada aí que ouviu, né? Obrigado pela paciência. Muito obrigado, desculpa qualquer coisa. Agradecer o Ramon ali, que tá do outro lado aí enquanto eu tô falando isso. É verdade, esqueci. Valeu, Obrigado, Ramon, Ramon. junto. Salvou a gente. E o Felipe também, pô, tamo junto, é Felipe. verdade, Professor espaço, né? Felipe, professor Fábio Iório também. Agradecer ao Audiolab aí pelo Tamo junto. pelo espaço aí, por você dar espaço pra gente. E é isso, gente. Se despedir, seguir a gente nas nossas redes sociais. @podcast Além do Gol. E seguir a gente também nas nossas próprias, né? Que também tá lá na bio, se vocês quiserem. E é isso, né, pessoal? É isso. Valeu! Quando passa a emoção, o que fica é a história. Exatamente. Quando passa emoção, o que fica é a história, pessoal. Falou, abraços e até a próxima.